Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e, por intermédio dos Espíritos bons, envolva-nos nas vibrações de paz, de saúde e que nos inspire para que possamos absorver a parte que nos toca e aquilo o de que necessitamos nos tempos atuais. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os nossos amigos que compõem a direção dessa instituição abençoada, instituição essa que venho tendo a honra de comparecer muito mais beneficiado do que beneficiando, porque aqui também, de alguma forma, tem alguns passos da minha história na condição de orador espírita, de divulgador das claridades abençoadas do Consolador prometido por Jesus. Aqui, uma das primeiras regiões que pude expor a mensagem do Cristo Jesus na feição e na interpretação de Allan Kardec. E foi aqui que eu tive algumas das minhas primeiras experiências, tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista mediúnico. Então me sinto muito honrado e muito gratificado de novamente estar aqui e poder ser objeto desse convite, que para mim é uma honra não merecida. Dito isso, gostaria de parabenizar essa instituição, graças ao seu aniversário, de antemão, também gozando de alegria por estar aqui com vocês, também acompanhando essa egrégora reunião, esse momento mágico e especial, vendo, visualizando, percebendo alguns dos nobres servidores que dedicam anos das suas existências e que, alguns dos quais embranquecem os cabelos aqui, doando as qualidades e os talentos e aquilo que tem de melhor em prol da própria renovação, da iluminação interior e também da dedicação em relação ao nosso próximo. Gostaria de parabenizar os nossos amigos que estiveram aqui encantando e embelezando o nosso evento, sentindo-me profundamente gratificado por essa mensagem musical. O compositor alemão Schumann costumava dizer que depois da música, o melhor que a gente tem a fazer é o silêncio. Porque a música consegue alcançar com a sua mensagem áreas e regiões que o discurso verbal não logra fazê-lo. E graças a isso, Schumann dizia, de alguma sorte, ou pelo menos indiretamente ele estava dizendo, que se o discurso oral conseguisse fazer aquilo que a música consegue, a música seria desnecessária. Como não consegue, a música tem uma mensagem que alcança outras regiões daquilo que é conhecido como o incognoscível, ou seja, aquilo que não é da cognição, do intelecto, da razão. Mas como eu tenho algum tempo para falar alguma coisa, já que seria constrangedor encerrar e chamar o grupo para continuar tocando, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o tema que nos foi encaminhado no dia de hoje. Tema, aliás, muito feliz diante dos tempos que nós passamos. Com muita felicidade, há alguns anos, a OMS, Organização Mundial de Saúde, estabeleceu que a saúde não é apenas a ausência de enfermidade, mas é um conjunto de alguns fatores conhecidos como bem-estar biopsicossocial. Esse modelo conhecido da Organização Mundial de Saúde, alguns chamam de modelo holístico de saúde, caracteriza-se por essa visão da conjugação do aspecto social, do aspecto psíquico e do aspecto orgânico. O que significa dizer que a pessoa pode estar, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista material, perfeitamente organizada e não ser saudável.
porque ela pode ter os tecidos orgânicos bem estruturados, ou pelo menos aparentemente estruturados, uma vez que o organismo pode aparentar estar funcionando bem, mas ter um processo enfermiço que ainda não alcançou as áreas da dor e das injúrias biológicas detectadas pelos exames. Por essa razão, podemos dizer que a Organização Mundial de Saúde tem toda razão em afirmar que a pessoa pode estar com aparente saúde, mas não ser saudável. Porque tem o equilíbrio social, graças a cujos fatores nós temos as pressões psicossociais, o desemprego, os problemas de ordem econômico, as tensões sociais, as necessidades de sobrevivência, os conflitos sociais, a manutenção do lar, que em um desequilíbrio extremo caracteriza-se também a ausência de doença. E por outro lado, nós temos o equilíbrio ou aspecto psíquico. A pessoa pode gozar de uma saúde financeira, pode possuir aparentemente uma autonomia e uma organização orgânica, uma apresentação biológica muito bem, mas psiquicamente está muito enferma, ansiosa, inquieta, angustiada, insatisfeita. Pode estar carregando grandes conflitos íntimos, grandes tormentos na alma, e do ponto de vista desse modelo de saúde, a pessoa, embora tenha aparente saúde física, não é também saudável. Portanto, a saúde é um fenômeno muito complexo. Fenômeno esse cuja construção histórica remete aos avoengos e aos pais da ciência médica. Desde 400 anos antes de Cristo, com Hipócrates, Galeno, Avicena e outros, que estruturaram a ciência ocidental, conforme nós conhecemos, nós temos visto a tentativa de entender o chamado binômio saúde e doença. E parece que nós, no nível de consciência que temos, só entendemos saúde porque há doenças. Da mesma forma que nós só temos ideia do que é a claridade porque existe treva e escuridão. Da mesma forma que nós só conseguimos entender o bem porque nós percebemos o mal. Parece que em nosso nível nós trabalhamos sempre com polaridades. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, costumava dizer que a estrutura psicológica do ser humano é bipolar. Não confundir com transtorno bipolar. Há uma estrutura bipolar no ser humano que interpreta a realidade sempre como fenômenos polares. Porque em nosso nível nós não conseguimos fazer a síntese dessas realidades aparentemente contraditórias. A verdade é que nessa ideia, ou nesse caldo de cultura, praticamente no passado de Hipócrates, passando por toda a antiguidade grega, mais tarde o período romano e desembocando na Idade Média, durante 1000 anos de Idade Medieval, praticamente o modelo de explicação de saúde e de doença era as famosas teorias dos humores, a chamada doutrina humoral, segundo a qual 4 substâncias no organismo, graças a cuja quantidade estabeleceria na escassez ou na abundância a saúde ou a doença. O sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. Essa ideia, que é uma teoria pseudocientífica e algo supersticiosa, mas que vigorou durante séculos, mais de 1 milênio, aliás, explicava o processo de saúde e doença. Por exemplo, depressão, transtorno psiquiátrico, que remete no passado a um outro nome chamado melancolia, remete a bilis negra. Melan, de melânia, de melatonina, de melanina, e colis em grego, bilis. Há um texto clássico de Aristóteles que ele falava que até os grandes intelectuais eram vítimas dos males do excesso de bilis negra secretada pelo fígado. Essa era a ideia, já que o cérebro não tinha nenhuma importância para a época, o raciocínio, se acreditava, era elaborado pelo fígado e os sentimentos pelo coração. Até hoje, algumas pessoas acham que a gente sente pelo coração. E algumas pessoas querem dar um beijo no seu coração para matar a pessoa. Porque se a gente dá um beijo no coração da pessoa, a gente mata, né? Ou então, eu amo tanto que dá uma dorzinha no coração, é gases. Então, na verdade, uma bomba vasodilatadora e constritora, que irradia e que bombeia, e claro, graças à emoção, gera uma repercussão, mas
Do ponto de vista orgânico, o afeto é sentido graças a neurotransmissores cerebrais, a determinadas substâncias que são responsáveis pelo prazer, pela afetividade, mas aí tira um pouco do romantismo e fica um pouco mais feio. É melhor sentir com o coração, que é algo simbólico. A verdade é que, graças a esse modelo explicativo, nós teríamos as terapêuticas para a época, que eram praticamente reduzidas a sanguessugas e a sangrias, já que as doenças eram resultado de determinadas substâncias no organismo. Se estabelecia sanguessugas, colocava sanguessuga nas pessoas, sangrias, para eliminar os fluidos em excesso e a pessoa recuperar a saúde. Essa era a ideia que vigorou durante milênios. E a pessoa, além de ficar mal da doença, morria desidratada. Essa era a ideia que vigorava e que passava ao longo dos tempos. Era, portanto, o modelo explicativo de saúde e de doença. Alguns com algumas derivações, mas basicamente era essa ideia que vigorava. Mais tarde, os laxantes e os vomitórios para também liberar, os eméticos para colocar para fora os excessos de substâncias, das 4 substâncias referidas no organismo, responsável por alguma enfermidade, por algum processo enfermiço. A verdade é que mais tarde, na Idade Média, nós temos um modelo ao lado do chamado modelo científico ou pseudocientífico, que é o modelo de explicação religioso, graças à tradição religiosa medieval, dogmática, que estabeleceu que as doenças eram resultado, ora de castigo de Deus, ora de interferência do diabo, interferência demoníaca, perturbação diabólica, e assim se estabeleceu uma espécie de medo. A pessoa que não estava com Deus deveria sofrer de processos enfermiços. E isso era muito grave, porque levava à segregação social. Algumas doenças infecto-contagiosas eram, de alguma forma, colocadas à margem da sociedade, as pessoas eram afastadas, excluídas da sociedade. Basta lembrar o mal de Hansen, a lepra, onde as pessoas eram jogadas em vales de leprosos, leprosários ou lazaretos, em homenagem a Lázaro, que era sinônimo, a expressão Lázaro, de hanseniano, que na época não existia essa nomenclatura. Como mais tarde a tuberculose e outras, onde as pessoas eram arrancadas das suas casas para serem afastadas. É natural que esse modelo de explicação foi evoluindo e nós teremos mais tarde outras tentativas de tentar entender essa realidade. Mais adiante, nós temos a descoberta da circulação sanguínea e a doutrina dos humores começa a perder um pouco do seu impacto, da sua predominância, porque começa a se perceber que o sangue circula pelas veias e que há, de alguma sorte, outros órgãos na anatomia, na fisiologia. Era a grande época, principalmente da época do renascentismo italiano e outros, onde as pessoas começaram a dissecar cadáveres a despeito da proibição da igreja e da perseguição religiosa. Para conhecimento da anatomia, da fisiologia, a circulação sanguínea começa a ser percebida e detectada. Surge então Guilherme Griesinger, que ingere a glândula suprarrenais de macacos para saber a reação no seu metabolismo, e surge a primeira tentativa do que seria mais tarde a endocrinologia. A ideia de que há glândulas em nosso corpo que afetam o metabolismo, cujas substâncias são inframínimas em termos de quantidade, mas se abundar ou se faltar, a exemplo da tireoide, altera completamente o nosso funcionamento ao ponto de levar, às vezes, a pessoa à loucura. Há dramas e há quadros, por exemplo, tireoidianos, que a pessoa surta, e que é apenas a alteração nos hormônios da tireoide, e assim por diante. Então nós temos elementos muito sérios dentro dessa realidade. Mais tarde, um grande antropólogo francês, Paul-Pierre Broca, examinando um indivíduo que possuía uma afasia motora, isso é, uma dificuldade de falar, ele silabava algumas palavras. Paul-Pierre Broca consegue perceber que o indivíduo não fala pela língua, pela boca ou pela garganta, já que o aparelho fonador do ser humano é quase que idêntico ao do macaco rhesus, do chimpanzé. E porque nós, seres humanos, temos uma linguagem bem articulada e o chimpanzé tem grunhidos e um repertório em termos de linguagem muito mais limitado e muito menos complexo e elaborado conforme é o repertório de linguagem verbal humana. E ele percebeu que deveria haver alguma dimensão cerebral. O indivíduo, seu paciente,
que silabava dessa forma, morreu. Ele fez uma trepanação craniana, examinou o cérebro e percebeu que na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro havia uma leve despigmentação e uma alteração. E aquele era o momento de descoberta de um centro cerebral responsável pela fala. O paciente entendia, respondia por escrito correto, portanto ele estava entendendo, mas não conseguia expressar a linguagem verbal. O cérebro passa agora a assumir uma importância. A fisiologia, a anatomia começa a esquadrinhar o corpo humano. Surgem as disciplinas da chamada ciência médica contemporânea, as várias disciplinas. E é natural que do século XVIII para o XIX, mais tarde desembocando no XX, nós teremos a farmacologia, que surgiria como uma mentalidade para tentar produzir saúde no ser humano. E essa farmacologia estabeleceu em medicamentos, alguns dos quais muito especiais, para tentar debelar alguns processos enfermiços. Surgiriam os antibióticos, para tentar lidar, por exemplo, com as chamadas infecções, desde a penicilina de Alexander Fleming no começo do século XX, até os medicamentos mais sofisticados. Nós teríamos um acervo medicamentoso que fez com que muita gente que morria cedo, que morria até de infecção puerperal no caso da gravidez, um indivíduo como Johann Sebastian Bach, por exemplo, o compositor alemão do século XVII, que teve 20 filhos, mas 9 não sobreviveram a ele e morreram quase que depois do parto, porque a quantidade de bebês pós-nascimento que morria era muito grande. Em várias comunidades, em várias culturas do passado, nós temos aí o movimento dos antibióticos, mais tarde as tentativas da analgesia, o bloqueio da dor, desde as tentativas com substâncias naturais, bebidas alcoólicas que eram utilizadas em alguns momentos para anestesiar e analgesizar a criatura, para mais tarde os anti-inflamatórios, as substâncias elaboradas da ciência médica, as drogas produzidas pela medicina para produzir melhor qualidade de vida à criatura, resultando mais tarde em uma série de elementos, em uma série de implementos que os fármacos até hoje nos oferecem de uma maneira especial. Dos antibióticos, às analgesias, às asepsias, e a gente entra nos movimentos de higiene, de prevenção, de sanitarismo, que mais tarde debelaria praticamente uma série de doenças que fizeram épocas e em alguns momentos destruía populações inteiras. Estamos analisando a saúde do ponto de vista material, mas é nesse momento que a psiquiatria com Kraepelin, com Richer, com os grandes pais da psiquiatria e mais tarde com Sigmund Freud, que começa a tentar entender a saúde humana não apenas do ponto de vista do corpo, mas do psiquismo, e Freud consegue demonstrar, e isso a gente deve ao mérito a ele, demonstrar que há determinados processos de doença que não tem um elemento material, orgânico, mas a pessoa está adoecida. Consegue, inclusive, fazer uma correlação entre alguns problemas de cunho psíquico, de tensão, nas suas abordagens, a repressão, o recalque, especialmente graças ao primeiro caso da psicanálise chamado Ana O, aquela paciente que tinha paralisia nos braços, algumas paralisias nas pernas, algumas analgesias, e não tinha nada no corpo que justificasse aquilo. E depois que ele investigou com seu colega Breuer, percebeu-se que ela havia reprimido o braço por conta de uma consciência de culpa e um conflito com o pai, quando foi esbofeteado numa tentativa de estupro, mas achava que aquilo era pecado mortal, bateu no próprio pai e o braço paralisou. Ela cortou o braço psiquicamente, graças àquele conceito do evangelho, se a tua boca, língua, mão for motivo de escândalo, arrancai. E ela arrancou psiquicamente. E isso ficou introjetado, Freud descobriu isso, percebeu que a religião da sua época atormentava mais do que ajudava as pessoas, fez uma guerra contra a religião da época e estabeleceu que o nosso psiquismo, principalmente na formação infantil, interfere de tal forma que muita coisa que a gente não conseguiu digerir na infância, muita coisa que a gente não conseguiu processar na vida infantil, alguma coisa que um adulto falou, o pai que disse uma coisa, a mãe que falou outra coisa, e que às vezes nem foi intenção negativa, mas a criança absorveu e não conseguiu entender, mais tarde na vida adulta, não lembra,
mas aquilo continua influenciando e afetando o seu comportamento, às vezes gerando somatização e gerando processos de doença, de enfermidade. Freud, nessa análise, consegue elaborar e consegue apresentar a ideia que mais tarde seria da somatização, com as chamadas ciências psicossomáticas. A psicossomática, que cada vez está mais em voga, desde as experiências com leitura de livro e as reações orgânicas, até mais tarde, exame na saliva dos indivíduos, apenas pelo fato de assistir filmes, filme de guerra, de sexo explícito, de agressividade e violência, media a substância, uma enzima responsável pelas defesas imunológicas, a substância imunoglobulina letra A. E mais tarde, as mesmas pessoas assistiam filme de comédia, filme da época, né? Charlie Chaplin, O Gordo e o Mago, Groucho Marx e outros, riam, ou então filmes emocionantes e edificantes, como A Vida de Madre Teresa de Calcutá, a biografia de Mahatma Gandhi, e se emocionavam, e sorriam, e saíam com uma defesa imunológica extraordinária. Curioso notar que uma dessas pesquisas, as pessoas, depois de assistirem filmes tão violentos, de pornografia, de orgias, de agressividade, algumas saíam gripadas já, culpando o ar-condicionado. Era a falta de defesa do sistema imunológico graças ao psiquismo. E isso foi tão extraordinário, foi tão impressionante que a psicossomática avançou e começou a fazer relações, por exemplo, tensões, produção de cortisol, o hormônio do estresse, que resulta em tensões muito acumuladas durante anos em gastrite, em úlcera gástrica. E a gastroenterologia tem uma área específica fazendo relação entre o sistema gastrointestinal, conhecido hoje como segundo cérebro, e a área psíquica, a ponto de fazer correlações entre processos de atitudes emocionais e desarranjos em gastrite, úlcera gástrica e até cânceres nessa área, por conta de estresse, de preocupações, de tensões, resultando mais tarde em estudos relacionando atitudes emocionais com a adrenalina, a substância também das reações, do estado de alerta, que em determinados níveis são muito bem-vindas, mas que em níveis produzidos recorrentemente gera, pelas suprarrenais, mal-estar e afeta a saúde orgânica, até, por exemplo, pesquisas no aparelho ortopédico, isso é, na estrutura óssea. Por exemplo, há pesquisas em que a pessoa muito tensa, muito estressada, normalmente produz artrites e problemas nas articulações, inflamações. E às vezes a pessoa não ficou em pé tanto tempo assim. Não justifica. Mas com dores. Porque o psiquismo tem um poder que nós não temos ainda ideia e não conhecemos ainda totalmente. Pessoas que nem ficam muito em pé muito tempo, mas basta ficar 10 minutos, já sente um mal-estar. Problemas circulatórios, enxaquecas recorrentes, que é às vezes a fixação psíquica de algo. Porque eu tenho uma dor de cabeça por um motivo ou outro, pode ser alimentação, pode ser sono natural, são vários fatores. Mas se eu estou o tempo todo tendo dor de cabeça, é necessário investigar. O que é que está comigo acontecendo, que está produzindo? Todo momento eu tenho diarreia, tenho desarranjo. O que é que está acontecendo comigo para essa recorrência? O que é que eu não estou conseguindo digerir na minha vida, na minha experiência, que resulta nesse desarranjo, nas tensões que eu não consigo aliviar-me e que gera reação mais tarde no aparelho excretor, nos esfíncteres, que tem dificuldade de eliminação, no caso da chamada constipação intestinal ou no desarranjo intestinal. Posturas psíquicas que geram e que resultam essas realidades. Há uma pesquisa notável associando depressão com problemas, por exemplo, de coluna. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem problema de coluna é depressiva. Eu estou dizendo que um grande número, até porque quase todo mundo hoje tem problema de coluna, mas eu estou dizendo que um grande número de pessoas que têm depressão acabam, como consequência, produzindo problemas de coluna por conta da tensão na lombar, especialmente, que começa em algo muscular e mais tarde resulta até em repercussões ortopédicas. Que coisa interessante.
Ou então, por exemplo, problemas cardiovasculares associados a transtorno de ansiedade. Porque a tensão, a aceleração psíquica, o estado de alerta, o medo recorrente, a ansiedade mórbida geram infartos, geram mais tarde problemas cardiovasculares, resultam em necrose, em dificuldade na circulação. Então vejamos que essas são conquistas e colocações dentro da ciência que estão naturalmente confirmadas hoje, verificadas na área das ciências psicossomáticas. Os transtornos, por exemplo, psíquicos associados à imunidade baixa, por exemplo. Uma pessoa que vive cultivando pensamentos depreciativos, deprimentes em relação a si mesmo, que agride o próprio psiquismo com pessimismo exacerbado, com mal-estar, sempre está ficando doente, sempre está tombando com processos enfermiços. E às vezes há algo aí psíquico associado ao quadro. É claro que não estamos generalizando, mas as exceções confirmam a regra. E é interessante porque, com todo esse arsenal, estamos diante da conquista do aspecto psíquico. Mas há elementos que as ciências psíquicas não conseguem solucionar. Há elementos que as ciências psíquicas esbarram no seu limite. Porque as ciências psíquicas trabalham a mente, o pensamento, a condução do pensamento, que é importantíssimo. O direcionamento do pensamento, como eu trabalho as minhas emoções, mas ficam ali. Há, no entanto, elementos associados ao processo enfermiço que estão por detrás do próprio funcionamento psíquico. E que às vezes são responsáveis por manter o meu pensamento naquela faixa. Porque quando a gente diz assim, basta mudar de pensamento. Basta mudar de pensamento. Mas é fácil? Não. O segredo é mudar de pensamento, mas por que a gente já sabe disso e não consegue mudar do pensamento? Porque existe um chip em você. Ou seja, um padrão. Sabe um programa? Sabe um vírus no computador? Tem um vírus, um padrão de funcionamento que impede você de mudar de pensamento e você reincide, retorna naquele ciclo, naquele padrão. As ciências do comportamento não conseguem chegar aí. Chega até o pensamento, trabalhar a autoestima da pessoa, o que é muito bom e melhora muito, mas não soluciona por completo alguns quadros. Porque há determinados elementos que são mais profundos e que têm raízes de natureza transcendental. Curioso notar que Allan Kardec, na doutrina espírita, antes mesmo da psicanálise freudiana, que surgiu em 1900, portanto 50 anos depois de Allan Kardec, antes mesmo das formulações junguianas que surgiriam, grosso modo, principalmente o auge da teoria junguiana na década de 40 do século XX, portanto quase 100 anos depois, Allan Kardec, investigando o ser humano, a realidade psíquica do ser humano, despindo-se dos preconceitos, homem de ciência que era, e procurando examinar o que é que havia de verdadeiro nas tradições espirituais do contato com os chamados mortos, dos fenômenos espirituais, maior do que Sócrates, porque o pai da filosofia se contentava em dialogar com seu daimonion, o seu anjo da guarda. Allan Kardec fez um estudo experimental com o mundo invisível, dialogando com centenas de entidades, para confirmar o consenso daquilo que as entidades puderam lhe passar, como sendo aqueles elementos que se repetiam, e que não era fruto da cabeça de alguém, que não era ideia pessoal nem de médium, nem de um espírito, se é que existia espírito na concepção dele no início. Ele colocava a questão dos espíritos como hipótese e não como conclusão, para depois de examinar as hipóteses possíveis, concluir que é somente a independência de algo no ser humano que vai além do elemento material, que sobrevive à morte. Nós somos seres espirituais. Essa é a conclusão. Mas a conclusão gera uma consequência. Se somos seres espirituais, como é que temos que nos conduzir compatível com essa realidade agora? Da mesma forma que alguém que vai viajar se prepara, pegando uma mala, organizando a viagem, fazendo check-in ou check-out,
Da mesma forma, o indivíduo que sabe que é um ser espiritual, portanto sabe que a vida não acaba na matéria, não acaba no corpo, portanto o lugar permanente não é aqui. Aqui é o lugar transitório, nós peregrinamos rapidamente por aqui, mas somos habitantes permanentes de um mundo invisível. Se temos isso como filosofia, isso afeta o nosso comportamento e a nossa forma de ser, com um comportamento compatível com essa realidade. Allan Kardec então se dedica às conclusões dessas considerações. O ser humano é um espírito imortal. E a mente da psicologia, da psicossomática, das doutrinas que examinam a saúde e a doença, nada mais é do que o ser espiritual mergulhado na carne. Essa mente que irradia os seus estímulos e que gera todas as repercussões que nós estamos aqui falando. Claro que a matéria também afeta o espírito. E a depender da conjuntura material, o corpo pode sofrer vicissitudes, enfermando também e afetando o ser inteligente. Mas quem dirige os fenômenos da humanidade é o ser inteligente que habita. Da mesma forma que a roupa não tem vontade própria, o corpo não tem vontade própria, porque o corpo nada mais é do que uma roupa, do que uma veste. Diz, aliás, o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. A doutrina espírita, portanto, coloca o ser de uma maneira real. O ser espiritual. E vai estabelecer no perispírito, afirma Allan Kardec ipsilíteris, como sendo o elemento intermediário entre o ser inteligente e a matéria densa, a matéria física grosseira da carne. Esse elo de ligação que é um corpo eletromagnético, um corpo astral. O apóstolo Paulo dizia corpo espiritual. Ele dizia, semeia no corpo animal e se colhe no corpo espiritual, em uma das suas epístolas. O perispírito seria esse elemento em torno de, em volta de, entre o corpo e o espírito, e que estaria responsável por encaminhar as mensagens que chegam ao corpo, ao espírito, por exemplo, a dor, que passa pelo perispírito e chega no sistema nervoso central, nas áreas compatíveis da dor, para dar a resposta correspondente. Ou então, o impulso, o pensamento, o sentimento, a vontade do espírito, que vai do espírito para o perispírito e desabrocha no corpo. Mais do que isso, se o perispírito é a forma da forma física, é o elemento que modela o corpo material no momento da reencarnação, se o perispírito é esse elemento que dá a gênese à forma, significa dizer que o nosso corpo é apenas um reflexo e um enflorescimento do ser espiritual. Encarnar ou reencarnar é apenas colocar células materiais no perispírito, que vai refletir a realidade do ser espiritual. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o nosso corpo revela um pouco do muito que a gente já foi e muito daquilo que nós somos atualmente. Quando Pierre Rivaio lançou a obra O Corpo Fala, chamou atenção. Porque apesar de a gente não levar o pé da letra a tudo, e ele próprio disse isso, ele próprio teve o bom senso de dizer isso, a nossa postura corporal, a nossa forma de agir, de se relacionar com o outro, confessa, sem que a gente se dê conta, confessa um pouco, muito daquilo que a gente é intimamente. Na nossa postura corporal, na nossa linguagem, no nosso tom de voz, na nossa forma de se dirigir, a gente está o tempo todo se confessando. O tempo todo se confessando o nosso estado atual, emocional e as nossas estruturas também de personalidade. Vai dizer, portanto, Pierre Rivaio, essa realidade. O nosso corpo também, na fisiologia, na anatomia, revela um pouco da realidade do ser espiritual que está mergulhado. É um reflexo daquilo que nós fomos, construção de tudo que fomos e um pouco daquilo que nós somos atualmente. O perispírito resolve uma série de ocorrências. Quer ver uma coisa? Porque eu pego uma infecção, você pega a mesma bactéria e a minha infecção vai ser na cabeça e você vai ser no ouvido. Porque a minha infecção afeta o pé e você vai ter um processo nos rins. A medicina fala de órgãos de choque. É um conceito da medicina contemporânea. Órgãos de choque. Órgãos de choque é o seguinte: você passa um mal-estar, tem alguma desorganização, seja emocional, seja orgânica, em você vai afetar o estômago. Em mim vai me dar enxaqueca. No outro vai dar náuseas.
no outro a pessoa vai ficar acamada. Cada pessoa reage de uma forma. O órgão de choque. Mas a medicina não sabe explicar qual é a causa desse órgão de choque. É o perispírito. André Luiz, o espírito, através do médium Chico Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, num capítulo brilhante, chamado Predisposições Mórbidas, ele vai dizer que o nosso perispírito, a depender dos nossos atos em reencarnações passadas, geraram na área correspondente aquilo que ele chama de zonas de remorso. Por exemplo, eu agi mal usando as mãos. Aí vai afetar, por exemplo, em LER, em problema de articulação. Mas outra pessoa agiu mal falando da vida alheia, fofocando, caluniando, difamando. Aí volta gago. Volta com dificuldade de falar. Porque às vezes, não brinquemos, às vezes a fofoca, a maledicência mata uma outra pessoa. E a depender de como... Porque às vezes a outra pessoa não aguenta e morre. Nós a matamos com a nossa maledicência. Chegamos no mundo espiritual como homicida. E assim varia o infinito. Outro usou a inteligência para o mal. Porque tem gente que é tão inteligente, mas só usa para o mal. Eu conheço uma pessoa, já falei isso aqui, que ela, para ganhar dinheiro, ela vende uísque em Salvador. Só que como o uísque é de péssima qualidade e as pessoas ficam mal, de dor de cabeça, ela pega analgésico para dor de cabeça e bota no uísque e dissolve. Quer dizer, a inteligência só para falcatrua, para fraude. Você não recorda, por exemplo, no passado, hoje não, que hoje as balanças são eletrônicas, né, na sua maioria dos estabelecimentos, mas no passado aquelas balanças do saco, da poção, né? E aí o comerciante sempre tirava uma mãozinha, né? Diminuía uma mãozinha e assim ia adiante. Só que uma mãozinha não tem nada demais, mas a vida inteira tirando uma mãozinha de cada cliente, quanto saco de feijão essa criatura deve? Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer o que é que acontecerão com os políticos... Vixe, essa época para falar disso é complicado. Políticos do mundo que usurpam o dinheiro público a seu benefício. E Emmanuel, Espírito, através de Chico Xavier, responde no livro Leis de Amor. Voltarão na lavoura, desde cedo, num trabalho quase escravo, no mínimo para sobreviver. De sol a sol para aprender a dar valor ao trabalho, para devolver algo para a sociedade, para corresponder em relação à sociedade, para valorizar os valores amoedados do mundo. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, vai ter que ter muita reforma agrária para caber tanta gente. Né? Mas a verdade é que nesse caldo de cultura, nessa consideração, não podemos negar as zonas de remorso, as áreas compatíveis. Então a pessoa que usa mal a inteligência volta com déficit de atenção, volta hiperativo, volta com problemas na inteligência, na capacidade de absorção, porque valorizou mal, abusou da inteligência. E como mecanismo corretivo e pedagógico, o indivíduo vai desenvolvendo os sentimentos e valorizando nas limitações. Emmanuel vai dizer, as limitações que você vive na sua vida, na vida material, são reflexos das limitações internas que você traz. Um dia que você conseguir superar as limitações internas, as limitações externas desaparecem. É apenas educativo, é apenas uma escola. Tudo isso para dizer, meus amigos, que nós trazemos tudo isso. Me permitam falar. Na área minha que eu atuo profissionalmente, nunca me esqueci de um caso de uma pessoa que é um lutador de jiu-jitsu, desses pit boy ou pitbull, que sai por aí brigando com todo mundo. E o indivíduo era daqueles valentões mesmo. Só para você ver, o histórico dele era até de bater em policial. De enfrentar policial. Era uma pessoa muito temperamental. Uma pessoa que qualquer coisa explodia, saía na mão com todo mundo. Ninguém conhece ninguém assim, né? É uma coisa assim que só acontece uma vez na vida, mas enfim. E ele era muito temperamental. Agora, imagine essa criatura. Quando ela chegou a mim, são anos e anos e anos assim. Batendo em mulher, explodindo com gente. O que é que aconteceu? Ele chegou no meu consultório com síndrome de pânico. Tendo crise de medo. Não chegava nem sozinho. Tinha que chegar acompanhado pela mãe, pela esposa. Então, olha que coisa interessante, olha que sintoma interessante.
Porque a gente pensa que é o contrário, né? Pessoa, aspas, corajosa, agressiva e está com medo de tudo, está com medo até de ficar sozinha. Mas por que isso? Porque, na verdade, toda pessoa agressiva é uma pessoa medrosa. A pessoa agride, violenta, porque tem medo. Medo de ser agredida, então agride antes. Então, o que é que acontece? Cultivando isso no cérebro durante anos, o que é que aconteceu? Desembocou numa realidade aparentemente oposta, mas era dois lados de uma mesma moeda. Que desembocou nisso. Inicialmente, conhecendo o histórico dele, eu disse, será que é bom tirar o pânico desse paciente? Eu acho que a vida sabe o que faz. Porque com pânico ele estava bonitinho, não agredia ninguém, não ofendia ninguém, não passava por cima de ninguém no carro, não, porque era daqueles que assim, se tiver o carro assim, bate, mas ele não cede. Então, com risco de acabar alguém armado e acontecer uma tragédia, ele com filho no carro, filho pequeno no carro, mas ele não media a consequência. E eu disse assim, eu tô achando que a síndrome de pânico é até uma bênção da vida, para ver se segura. E às vezes é mesmo, porque são sintomas. Por quê? Como a agressividade é muito uma manifestação para fora, o pânico levava ele para dentro, para a interiorização. Ainda que de maneira desconfortável e sofrida, era um convite da vida para que ele pudesse mergulhar em si mesmo. Olha que coisa interessante. E aí, trabalhando, a gente percebeu que por detrás daquilo havia uma culpa. Uma culpa inconsciente que ele trazia. De tudo aquilo que ele fez. Aparentemente era um valentão e não se achava culpado. Mas a culpa permanecia, porque a culpa é a consciência onde estão as leis de Deus, diz Allan Kardec, girando em nós. A consciência é como se fosse um GPS. Todos sabem o que é GPS, né? Um aparelho que vai nos ajudando a localizar os locais, principalmente quando a gente está de carro. Só que esse GPS não tem bateria. Liga e não acaba mais. Então não dá para desligar ele. Imagine você no carro com o GPS sinalizando. O que é que você pode fazer com um GPS desse? Fazer de conta que você não está vendo e ir para outro lugar. Mas o GPS está dizendo que o caminho está errado. A consciência é isso. A gente não consegue ignorar. O GPS fica ali, dizendo que está errado. Está errado. É a consciência de culpa. E eu não me sinto culpado não. Mas inconscientemente permanece. Essa é a questão que eu queria chegar. É aí que eu quero chegar. Eu não vou me alongar muito, porque quero ouvir os nossos amigos aqui na arte. Mas é aí que eu quero chegar. Por quê? Porque essas questões parecem ser produzidas não por um castigo de Deus. Deus não castiga, porque Deus não se sente ofendido. Deus me perdoa. Deus não ficou magoado com você para te perdoar. É a própria consciência do indivíduo que produz. Eu tenho um amigo que diz assim, se não fosse o meu problema no fígado, eu ia beber até cair. Então, olha que beleza, o problema no fígado impede ele. E quantos casos desses? O indivíduo em uma encarnação, vou falar agora de reencarnação, né? Uma encarnação, o indivíduo não faz nada, acaba com a própria saúde, não vai aos médicos, irresponsável, negligente, se excede com tudo, farra, enche a cara, e aí morre. Desencarna, aí volta desde cedo, diabético, tomando insulina, como não quer morrer, tem que frequentar o médico, tem que fazer exame, tem que passar pelos tratamentos. Ou seja, está fazendo tudo aquilo que não fez na outra existência. E vai se recompondo, vai regularizando a experiência material. Então a gente tem isso, tabagismo. A pessoa passa a vida inteira fumando. E eu vejo muita gente, mas minha avó passou a vida inteira e não morreu de nada no pulmão. Mas aí reencarna como uma criança com asma, com câncer infantil, porque a área do perispírito ficou com a zona de remorso, naquela área compatível, que é a consciência de culpa por necessidade de reparação e às vezes de punição, de autopunição, porque não conseguiu o amor que cobre a multidão de pecados, regularizar a dívida pelo bem, desarranja produzindo um processo de enfermidade na área compatível que a pessoa se acredita merecedora. É aí que eu quero chegar, que é a visão espírita que a ciência ignora e que o espiritismo pode proporcionar. É aí que eu quero concluir e desenvolver. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, uma amiga minha, que ela é o exemplo da honestidade. É o exemplo da honestidade. Mas ela tem uma coisa que é um desequilíbrio desordenado. Porque, por exemplo, certa vez eu estava numa reunião com ela e com alguns amigos. Os amigos se levantaram e saíram para atender o telefonema. Eu me levantei e fui no banheiro. E deixei minha carteira assim em cima da mesa. Quando eu voltei, ela começou, olha aí se está tudo aí. Olha aí, vê aí se ninguém pegou, não tá nada, porque eu não peguei não. Você pode, olha minha bolsa aqui. Esse fulano, eu conheço você há tantos anos. Você acha que eu vou duvidar de você? Eu sei que você é, e ela realmente é uma pessoa íntegra.
honesta. Eu sei, etc. E depois, meditando a respeito dela, me veio uma intuição, que eu acho que foi inspiração espiritual, que dizia mais ou menos assim: ela realmente é honesta, mas ela foi desonesta. E não conseguiu desgarrar da desonestidade do passado. Como não foi alcançada pela justiça humana, acha que a qualquer momento a justiça vai pegar ela, vai encontrá-la. E a consciência de culpa dela acredita e faz ela acreditar que ela é merecedora disso. O que é que acontece? Ela se mete em cada furada, assina documento, empréstimo de dinheiro que ninguém paga, é explorada. Fulana, de novo você caindo nessa. Eu disse, pois é, no fundo é um inconsciente, a consciência de culpa, no masoquismo, se punindo, sem que ela se dê conta. Vou contar um outro caso. Uma paciente que eu atendi no começo da minha trajetória profissional, uma paciente mulher, vivia doente. Só que o que me chamou a atenção dela, por isso que a doutrina espírita me ajuda a também olhar por esses fenômenos. Vivia doente, mas o que é interessante é porque ela vivia doente com doenças e com processos parecidos. Vou explicar. Ela tinha infecção urinária recorrente, vaginismo recorrente. Chegava a tal ponto que às vezes não podia vestir uma calça jeans, porque a região da vulva, a região genital, ficava doendo, pinicando, ardendo. Ela usava pomada, fazia uso de anti-inflamatório, analgésico. Na relação com o marido era um problema, porque toda vez que tinha vida sexual ficava pior, ficava péssima. E eu não entendia aquela ocorrência. Mais tarde, inflamações, mioma, todo mês era um mioma diferente. Era um negócio assim, sangramento desordenado. Aí bota o Mirena para resolver, diminui, etc. Daqui a pouco mioma de novo. O tempo se passa, até que em um momento, investigando a vida, porque é uma área do genésico, do aparelho genital, que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com reprodução. E depois de muito ir ali, ela acabou desabafando algo que ela não contava a ninguém. A prática de aborto. A consciência de culpa fazia ela se punir nessa área, por conta da prática do aborto. E ela dizia assim, eu também nunca falei, porque assim, ó que coisa interessante. Eu nunca falei, nunca conversei, porque eu nunca achei importante. Nunca achei de importante. Eu era nova, jovem, fiz mesmo. Minha mãe me apoiou na época. Eu sabia que não tinha condição. É esse discurso que a gente vai colocando para tentar aliviar a consciência. O que, na verdade, são discursos que até são coerentes. Explica a pessoa imatura, né? A pessoa que não tinha consciência. É claro que ela tem uma responsabilidade menor. Mas ainda assim poderia haver uma outra alternativa. E aí ela se explicando. Não, eu achava que não tinha nada demais. Nunca me senti culpada disso. Olha só. Conscientemente. Nunca se sentiu culpada. Só que o inconsciente produzia aqueles fenômenos. Ao longo do processo terapêutico, ela foi mergulhando nisso. E é interessante porque assim, não é importante não, mas toda vez que a gente tocava no assunto do aborto, ela disse, esse assunto é tão chato, me sinto tão incomodada. Quer dizer, não é um assunto que não se sente culpada, fez o aborto, mas se sente desconfortável ao tocar no assunto. Veja como a nossa consciência. Né? E aí, aprofundando a terapia, até que ela se deu conta que havia uma importância muito maior daquele fato na sua vida do que ela imaginava. Sabe o que aconteceu? Ela entrou no processo de depressão, só que a parte dos processos de doença dela, na área genital, cessaram. Ou seja, desembocou na depressão, que é uma espécie de mergulho interior e uma conscientização, aí a gente começou a trabalhar a depressão, mas os processos físicos se diluíram. Como se fosse uma compensação da consciência, em vez do sofrimento naquela área, o sofrimento na depressão, mas já era um processo de amadurecimento dela mesma, de conscientização, para mais tarde a superação do problema. A superação completa do problema. Percebe como é complexo a questão da doença e da saúde? Como há elementos que nos escapam, porque nós somos seres espirituais. E a doença começa na alma. Se ninguém entendeu nada da minha palestra, se tudo foi muito complicado, fique só com essa frase. A doença começa na alma. Eu não estou dizendo que é só da alma, porque o corpo às vezes apresenta problema e a gente tem que tratar o corpo. Eu não estou cometendo a sandice, a loucura de achar que é espiritual, abandone os médicos, o remédio e vai ficar tomando passe. Não é isso. Quando o corpo é afetado, a gente precisa tratar o corpo.
O que eu estou querendo dizer é que começa na alma. A doença começa no ser espiritual, nas realidades interiores. Então o que é que acontece? O psicólogo, o terapeuta trabalha a autoestima. Por exemplo, eu tinha um paciente meu que ele tinha baixa autoestima, e eu comecei a trabalhar a autoestima. Então a pessoa se cuidando, a pessoa se renovando, se melhorando, cuidando mais da sua saúde, alimentação, dieta, exercício físico, começou a se sentir melhor, mas não era suficiente. Por quê? Porque depois de um tempo, o que é que a gente percebeu no atendimento? Que ele tinha um tipo de vida moral promíscua, o tempo todo estava em casas de prostituição, se permitindo os excessos de toda sorte. Aquilo gerava nele uma espécie de desprezo por si mesmo. Que eram relações fortuitas, mas no fundo ele ficava vazio e se sentindo sozinho com aquela situação. Então vejamos, aparentemente ele estava se tratando, melhorando a autoestima, é a parte psicológica. Mas e essa raiz espiritual? O que é que eu quero dizer? Que o seu comportamento também é seu remédio. A sua conduta também é seu medicamento. A depender do tipo de conduta que você faz dieta, bota botox, bota silicone, tira silicone, faz cirurgia plástica, mas continua insatisfeito consigo mesmo. Por quê? Porque tem algo no seu comportamento que precisa mudar. Essa é a contribuição da doutrina espírita, né? Essa é a contribuição da doutrina espírita. Porque eu conheço muita gente que, pelo tipo de conduta que se permite, no fundo, se detesta. O que é que tem que fazer? Melhorar a autoestima, mas mudar de conduta para começar a gostar da própria conduta. E para começar a se estimar, confiar em si. Recuperar a dignidade perdida. O que é que eu quero dizer com isso? Se a lógica de que um espírito enfermo pode existir num corpo saudável, e esse espírito doente num corpo saudável pode produzir ao longo do tempo uma doença física, somatizando a doença física, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Por que o contrário não pode acontecer? Por que eu não posso estar com um corpo até doente, mas o espírito saudável contribuindo para a melhora do corpo? Não necessariamente de um dia para a noite, daqui para amanhã, mas ao longo do processo evolutivo, ao longo da minha história. Então uma doença tem uma linguagem, tem uma mensagem para a nossa alma. É claro que há doenças que são processos que a gente vai ter que administrar a vida inteira, porque tem a ver com débitos mais graves de outras existências. É claro, é uma máquina, e a máquina também vai apresentando seus problemas. É claro que a gente vai ter que administrar, porque são resquícios de um passado que a gente está superando. E às vezes o processo é justamente a terapêutica que vai nos libertar. Mas é óbvio que todo processo enfermiço tem uma mensagem. É necessário entender a mensagem. Eu me lembro de uma história que está circulando pela internet que eu acho muito interessante. Um homem que chega num posto de gasolina, ele para o carro, abastece o carro e sai para o banheiro. Quando ele está saindo para ir para o banheiro, ele vê um cachorro que está ali gemendo, uivando. Ele fica, meu Deus, esse cachorro. Vai para o banheiro. Quando volta, 20 minutos depois, paga a gasolina, vai fechando o carro e olha, o cachorro continua gemendo. Que negócio é esse? Aí chama o frentista e diz assim, por que esse cachorro está assim gemendo dessa forma? Está assim uivando dessa forma? Já está me doendo esse negócio aqui. Aí diz, não se preocupa não. É porque ele está deitado em cima de um prego. Você está de brincadeira comigo. O cachorro está deitado em cima de um prego, está gemendo assim. E por que ele não levantou e não saiu daí ainda? É porque está doendo a ponto dele gemer e de uivar. Mas não está doendo o suficiente a ponto de ele querer levantar. Essa é a mensagem da doença. É um sinal, é um sintoma, é uma chamada para sinalizar algo que nós precisamos mudar. Da mesma forma que a dor física sinaliza algo, se a gente não tivesse dor física, a gente morreria em 24 horas. Porque a gente colocaria a mão no fogo numa chapa quente, não sentia nada, quando a gente ia ver, já não tinha mão. A dor física é um mecanismo de proteção da natureza para dizer que algo não está bem com a gente. Mas da mesma forma são os processos da alma, que nos sinalizam algo que precisamos mudar. Para concluir, gostaria de encerrar com considerações sobre Jesus. Por quê? Durante muito tempo, eu fiquei lendo e pensando a respeito de Jesus e as suas curas. Todos os teólogos importantes, estudiosos da Bíblia, falam das curas de Jesus,
levantando uma série de perguntas. Por que tantas curas no Evangelho? Há mais de 30 curas citadas nos 4 livros do Novo Testamento. Marcos, Mateus, Lucas e João. Por que tantas curas? O que é que o Evangelho quer nos passar? Só é uma coisa assim de curar? Mas todo mundo que foi curado por Jesus morreu. Alguns voltaram a adoecer. Será que Jesus queria só demonstrar uma cura biológica? Um poder? Será que Jesus precisava disso? E durante muito tempo, e não é que não exista, isso é verdade, mas não é só isso. Durante muito tempo eu achava que Jesus curou algumas pessoas com uma espécie de estratégia de marketing. Curou para que aquele indivíduo saísse por ali falando, chamasse a atenção das pessoas e fizesse uma espécie de propaganda do seu evangelho. É verdade. Havia também esse efeito, essa consequência. Mas não é só isso. Porque se a gente pensar que é só isso, a gente vai dizer que Jesus utilizou da dor do outro, do sofrimento do outro, para fazer propaganda. Não é só isso. É mais profundo. Até porque Jesus podia usar outras coisas. Primeiro, uma coisa interessante. Jesus muitas vezes pedia a pessoa para ir e se apresentar aos doutores da lei, para ser reinserido na sociedade. É uma lição de que era necessário respeito às leis e a integração da pessoa na sociedade para ser saudável no conceito da Organização Mundial de Saúde, biopsicossocial. Mas o que é que tem de comum em todas as curas de Jesus? E eu percebi 2 coisas, 2 falas dele, que na verdade é uma coisa só. São 2 falas que é o mesmo ensinamento, o mesmo pensamento. Em todas as curas de Jesus, Jesus falava 2 coisas. Ou ele falava, a tua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. E isso não é por acaso. Jesus queria dar um ensinamento. E a segunda coisa, o segundo ensinamento é, vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. A tua fé te salvou. Infelizmente, a gente foi traduzido para o português fé como sinônimo de acreditar. Mas fé no hebraico e mais tarde no latim era fides, que não é acreditar. Porque eu acredito uma coisa hoje, amanhã eu acredito em outra coisa. Fides é fidelidade. É ser fiel, que é diferente. Fiel a uma causa, fiel a uma proposta. A tua fé te salvou. Ou a tua fé te curou. Vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Pecado, aqui a gente também entendeu o pecado como uma coisa assim, vergonhosa. Mas pecado em hebraico é quase que como se fosse assim uma imperfeição. A imperfeição que gera doença. Olha bem, se vai e não voltes a pecar para que não aconteça algo pior, é porque o pecado era responsável por aquilo. E o pecado como imperfeição é que gerava aquilo. Jesus estava utilizando a cura física para despertar a pessoa para a cura verdadeira. E a cura verdadeira não era biológica. A cura verdadeira era a cura da alma. Por isso Joana de Ângeles costuma dizer, todos somos espíritos enfermos na Terra, em tratamento. Todos somos enfermos. Então, a cura da alma. A nossa cura da alma, que é o processo, durante anos, a gente está se tratando. Quando a gente investe no nosso melhoramento, a gente está no tratamento de cura. Essa é a cura. Por isso que vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, meus amigos, esses elementos são essenciais, porque diz respeito a esse despertar da criatura. Há uma mensagem belíssima de Amélia Rodrigues, que fala que Jesus passou por uma senhora, olhou para ela, não curou, e ela detestou ele, ela ficou paralítica. E anos depois, ela disse, como eu entendo ele? Como eu entendo? Porque ele olhou para mim e disse, só isso que tu queres? Tu mereces algo muito melhor. Sorriu e passou adiante. E eu não entendi. Está no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. E eu odiei aquele homem, era uma romana. Eu odiei aquele homem. Quando ele foi crucificado, eu até gostei. Anos se passaram e depois eu percebi que ele tinha razão. Porque eu me conheço. E eu sei que se eu tivesse a movimentação das pernas, eu ia perder completamente. Eu conheço as minhas tendências. Aquilo era uma forma de me melhorar. E hoje eu tenho uma paz, porque nunca mais esqueci o encontro com ele. Quando eu estive com ele e ele se foi, ele me preencheu de algo difícil de explicar e nunca mais foi a mesma pessoa. Vi muita gente curada, voltando a adoecer, tendo doença pior, morrendo, e eu
gozo de uma relativa paz até hoje, embora não tenha a movimentação das pernas. Vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. A proposta de Jesus. Para concluir, meus amigos, me recordo que Divaldo Franco certa vez disse que teve um problema cardíaco a ponto de estar correndo risco de morte iminente. E não sabendo o que fazer, o próprio cardiologista dele disse: olha, você tem no máximo 6 meses de vida, vá para casa, não tem emoção. Imagina, não tem emoção, não rir, não chorar. Deite na cama, espere 6 meses, que é o tempo de sobrevida. Divaldo tinha 60 e poucos anos na época, tem 90 hoje, né? E disse ele que depois de fazer as terapêuticas, tomar medicamento, estava andando de cadeira de rodas, Joana diante de aparecer disse: meu filho, faça uma investigação das raízes desse problema. E ele diz: eu sei, é um karma do passado. Não, esse problema não é um karma do passado. É uma situação que foi gerada nessa vida. Você se lembra do ano de 1961, quando aconteceu isso, aquilo e aquilo com você? Lembro. Pois é, você guardou mágoas. E aquela mágoa ficou dentro de você. Não, eu não guardei, eu perdoei. Não perdoou, você disse que perdoou, mas por dentro você ficou alimentando aquele sentimento, se ressentindo, o ressentimento. Não, minha irmã. Tanto é que eu procurei todas as pessoas na época, fui na casa das pessoas, as pessoas me recebiam, tomavam um susto com a minha presença, e eu pedia para entrar e pedia desculpas à pessoa. Veja que coisa. Me desculpe por eu ter dado algum motivo de você ter pensado mal de mim e ter me caluniado publicamente. Que cara de pau. Mas eu fui na casa de todas as pessoas pedindo desculpa. As pessoas ficavam surpresas, mas eu queria ficar em paz comigo mesmo. Ela: pois é, você fez tudo isso, tentou, mas no fundo, quando alguém tocava no assunto, você tinha arritmia cardíaca, não é verdade? Você tinha colapso periférico, você ficava suado, transpirava, você tinha aumento da pressão arterial, você não perdoou. E você se lembra que um dia você desejou morrer, ele lembrou. Que teve um dia que ele ficou tão mal, emagreceu 15 quilos em um mês. Eu vejo o povo fazendo dieta, né? É só ficar angustiado que perde a fome. Ou pegar tuberculose. Ficou magro, emagreceu, ficou mal. E um dia ele lembrou que ele disse que seria melhor que eu morresse mesmo. Que acabasse com tudo, eu deixava tudo aí, os campeões da verdade ficam aí, e eu morria. E você desejou tanto morrer ardentemente que o inconsciente está devolvendo o seu pedido. E você está morrendo. E ele diz: minha irmã, e agora o que é que eu faço? Medite a respeito do assunto, faça uma terapia, uma espécie de terapia com você mesmo. Ele começou a tentar perdoar a situação, a tentar compreender, diluir aquela situação, a pensar no problema, e foi melhorando. O cardiologista que disse que ia morrer, morreu. Ele foi para o enterro do cardiologista, fez uma prece muito bonita no enterro dele, tudo. Então, e está aí até hoje, né? E agora, faz mais ou menos um mês, ele deu uma declaração dizendo que estava com muitos processos, porque também a máquina vai ter alguma coisa, né? Eu não sei se tem algum médico, algum profissional de saúde aqui, mas eu quero dizer a vocês que, se for da minha vontade, eu quero morrer de muita saúde. Mas como não é possível, eu vou morrer de alguma coisa, né? Somente Jesus é a única personagem que não teve nada. Olha que os evangelistas anotavam, se ele tivesse uma gripe, um sarampo, uma diarreia, os evangelistas iam anotar. Nunca enfermou, porque era um espírito realmente saudável. E aquilo irradiava natural, em contato com tuberculoso, com ranceniano. E aí Joana apareceu para ele recentemente, porque ele estava com nervo ciático, estava com uns problemas sérios, inclusive com sintomas de dores cruéis. Estava tomando morfina. Muita gente não sabe que ele está tomando morfina para suportar as dores. Tentou ao máximo aguentar sem morfina. Está aí, pregando para o mundo inteiro. Há um mês ele disse que, estando muito mal, ele chamou Joana. Joana apareceu, o guia espiritual, e disse: meu filho, me diga. Ele diz: a senhora até agora não me disse nada, a senhora sabe o que eu estou passando. Ele disse: pois é, eu sei, mas como você não me pediu nada, e o evangelho diz: pede e obtereis. Você não pediu nada, eu achei que estava tudo bem. Ele disse: mas que guia espiritual desse, hein? Me vendo, não fala nada, me espera eu pedir. Ele disse: pois é, meu filho, o que é que você quer de mim? Ele disse: a senhora está vendo, eu queria uma palavra de estímulo, encorajamento, você tem o evangelho. O evangelho há 2000 anos fala a palavra de estímulo. O que é que você quer de mim que o evangelho não tem? Seria então que você quer que eu reescreva o evangelho? Não seria da mesma forma? No mesmo nível do evangelho? E aí ele olhou para ela: não, eu queria uma coisa pessoal, uma palavra de encorajamento, alguma coisa. Ela olhou e disse assim: meu filho, você ama Francisco de Assis? Amo, sim, senhora. Depois de Jesus, é a minha referência máxima. Eu venero o pobrezinho de Assis. Pois é. Você sabia que Francisco ficou cego
Sabia, sim, senhora. Na viagem que ele fez ao Egito, ele voltou com tracoma. E a terapia da Idade Média foi pegar 2 brasas ardentes e colocar no olho para não infectar o resto do... E queimou os olhos dele para que ele pudesse ficar no corpo e não morrer de infecção no resto. Era a terapia da época. Pois é, você sabe disso. Você sabe que ele teve hanseníase? Sei, sim, senhora. Ele fez uma viagem mais tarde para o Oriente e voltou no contato com alguns leprosos, ele tinha sintomas de hanseníase. Pois é. Você sabe que ele contraiu um câncer? Sei, sim, senhora. Um dos biógrafos diz que tudo indica que ele tinha sintomas de câncer. Você sabe que ele tinha problemas gástricos muito sérios, o ventre ficava inchado? Sei, sim, senhora. Você sabe que ele tinha problemas circulatórios, problemas na perna? Sei, sim, senhora. Então, meu filho, você ama tanto Francisco, sabe que Francisco é um espírito de escola. Você sabe que com tudo isso ele era chamado de Irmão Alegria? Que com todas essas dores ele cantava o Evangelho? Sei, sim, senhora. Depois eu quero ver você cantando e sorrindo o Evangelho. Meu Deus, não peço mais nada, é perseguir espiritual. Que recomendação é essa? Meu filho, aproveite, porque esses processos da matéria, nem sempre porque é uma dívida do passado, também são propostas de evolução para o futuro. Aproveite as limitações que o mundo material vai dando para superar as limitações interiores. Essa é a proposta da superação das doenças. É ser saudável interiormente. É conseguir a saúde real, a cura real, que é a consciência de paz, que é o bem-estar consigo mesmo e, como diz Emmanuel, a saúde perfeita é a perfeita harmonia da alma. É a perfeita vinculação com a alma. Parabenizamos o Centro Espírita Kardecista no nosso lar. Repetindo o poema famoso de José Silvério Horta, quando diz: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.